Olá meus amigos, Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Não vou perguntar como vocês estão, porque não tem como nós estarmos bem depois do dia de ontem. O Brasil está de luto, assim como a nossa democracia, a nossa liberdade e a nossa Constituição Federal, especialmente o seu artigo 53, que dá a deputados e senadores a inviolabilidade, a imunidade parlamentar para poder falar, nos representar. E, infelizmente, 10 ministros do STF condenaram Daniel Silveira e rasgaram o artigo 53 da Constituição, sumariamente. Foram contra a vontade popular, foram contra a democracia. Porque a democracia não é as instituições, não são as instituições. A democracia é a expressão da vontade popular. E a vontade popular estava expressa no voto que foi dado a Daniel Silveira. Nós votamos nele para nos representar. E embora o que ele tenha dito realmente tenha sido ofensivo, desrespeitoso ou ainda que criminoso, ele jamais poderia ter sido condenado da maneira que foi, jamais poderia perder o seu mandato e jamais poderia ser preso da maneira que ele foi, porque assim a Constituição Federal preconiza, Constituição que aquela Casa Suprema, aquela Corte Suprema deveria proteger e respeitar. E isso ficou expresso no voto do ministro Cássio Nunes. Então é realmente revoltante, é triste e é perigoso, porque essa decisão manda um recado muito claro para todo o Brasil. O recado não é para Daniel Silveira, não é para seus familiares e amigos próximos, o recado é para todo o Brasil. Se nós podemos fazer isso com um deputado federal que tem imunidade parlamentar, imagine o que nós podemos fazer com você, Reles Mortal, que não tem imunidade. Pois é, meus amigos, dias sombrios nós vivemos, mas eu tenho esperança de que viveremos dias melhores. Eu vou ler aqui para vocês um post do ex-deputado, aliás, ex-senador Magno Malta, que expressa basicamente o que eu estou sentindo nesse momento. Uma covardia o que os 10 ministros do STF fizeram com Daniel Silveira. Consolidaram o crime de opinião, violando de vez a nossa Constituição. Decepcionado, sinto-me terrivelmente representado pelo voto do ministro Cássio Nunes e terrivelmente decepcionado com o terrivelmente. Ele faz uma alusão aqui ao ministro André Mendonça, que era conhecido como terrivelmente evangélico. Bom, eu me pergunto, como evangélico, naturalmente, ele é um conservador, eu me pergunto como um conservador, como um evangélico ou como um cristão poderia proferir aquele voto. Poderia absolver de uma parte e condená-lo em outra, imputá-lo a ele ali 2 anos e poucos meses de prisão, sendo que a própria Constituição veda esse caso. A própria Constituição garante a Daniel Silveira e a qualquer outro deputado. Na verdade, a questão aqui não é Daniel Silveira, a questão é a liberdade, a questão é a democracia, a questão é a Constituição, poderia ser qualquer outro deputado. Não é porque a gente gosta de um deputado ou não que nós devamos concordar com a decisão que foi imposta a ele, dessa maneira. Ainda que fosse um deputado de esquerda, eu seria absolutamente contra essa decisão, absolutamente contra esse julgamento. Porque nós precisamos respeitar a nossa lei maior, que é a Constituição, e ela não foi respeitada. E é realmente decepcionante o voto do ministro André Mendonça. Ainda mais porque nós tínhamos a esperança de que pudesse vir dele o pedido de vistas, que pudesse vir dele a esperança de conceder a Daniel Silveira a chance de disputar o pleito eleitoral deste ano ao Senado do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, e que pudesse, então, enfrentar os seus algozes, digamos assim, né? Os seus algozes, aqueles que estão perseguindo, cerceando, calando ideologicamente, né? Foi um julgamento político e foi uma vergonha o voto do ministro André Mendonça. Foi contra a Constituição, foi contra os princípios que nós acreditamos que ele tinha. Ele foi um traidor. Não só um traidor dos seus próprios princípios e valores, porque nós acreditávamos que ele seria fiel à verdade, à democracia, à justiça, porque é isso que um conservador tem que ser, fiel aos seus valores, aos seus princípios. Aonde está essa fidelidade, ministro André Mendonça? Aonde está a fidelidade do senhor para com a figura do presidente Bolsonaro, que confiou na sua pessoa? Aonde está a sua fidelidade com a nossa Constituição, a nossa Carta Magna? André Mendonça, infelizmente, foi uma decepção nesse voto. Foi um traidor. Traiu todo o povo brasileiro, majoritariamente que confiou no presidente Bolsonaro e que concedeu ao eminente ministro André Mendonça a chance de estar
nessa casa de respeito e que infelizmente não tem sido respeitada por alguns. E agora, pelo senhor ministro André Mendonça. Esse voto não foi digno de um cristão. Esse voto não foi digno de um conservador. E esse voto não foi digno da confiança que foi dada ao senhor por todo o povo brasileiro, não só pelo presidente Bolsonaro. Porque se nós confiamos nele e ele confiou no senhor, essa confiança foi traída. É realmente triste, mas eu acredito que nós viveremos dias melhores. E faço minhas as palavras do ex-senador Magno Malta, se Deus quiser, futuro senador, de que eu me sinto terrivelmente representado pelo voto do ministro Cássio Nunes. Ele lavou a alma de todo o povo brasileiro, esfregou na cara de alguns ali, inclusive de André Mendonça, o que precisava ser dito. Não o que nós gostaríamos que fosse dito, mas o que precisava ser dito, o que estava na Constituição. O que está na Constituição. Não cabe interpretação para a palavra quaisquer. Quaisquer não significa que há uma exceção para essa palavra, há uma exceção para outra palavra. Não, não há exceção. Quaisquer significa quaisquer. Imunidade para quaisquer palavras, opiniões e votos. Repito aqui, repudiamos o que o deputado Daniel Silveira falou da maneira que falou. Ainda que essa pudesse ser a vontade e o pensamento de muitos, nós não podemos falar daquela forma. Nós não podemos incitar as pessoas de fato a fazerem coisas do tipo, proferir ofensas e coisas do tipo. Entretanto, ele tinha imunidade para isso e não foi respeitado. Eu espero, meus amigos, que depois de ontem as pessoas tenham percebido ainda mais, ou aquelas que estavam dormindo, a importância do Senado. Porque todos esses problemas, esse julgamento em si, ele só aconteceu porque o Senado, que é o poder constituído para julgar ações do STF, para julgar ministros do STF, está inerte. Não só Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente, mas todos os senadores que se calam. E agora, meus amigos, todo candidato ao Senado, todo pré-candidato ao Senado, que não esteja se revoltando para o que está acontecendo, para esse julgamento, para essa decisão arbitrária, ao arrepio da Constituição, não merece o seu voto, não merece sequer a sua atenção. Então vamos ficar de olho. Curta, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.